Páscoa, o que significa para você? Nos aproximamos dessa data e muitos conceitos existem no mundo sobre o significado e sobre a Páscoa em si. Mas o que ela realmente representa para você que é cristão? É importante nós atentarmos bem para o seu significado. E para isso, eu gostaria de te convidar a olhar a Páscoa em uma visão completamente bíblica. A origem da Páscoa, ela se dá no contexto do Antigo Testamento, especificamente no livro de Êxodo. Naquele ambiente ali, o Senhor Deus estava retirando o seu povo da escravidão do Egito. O povo de Israel havia ficado servindo ao Egito como escravos e Deus havia levantado Moisés para tirar dali o seu povo. Faraó se opôs a Deus, se opôs a Moisés. E Deus mandou uma série de pragas. E os objetivos dessas pragas era punir os deuses egípcios, mostrar para toda a nação egípcia e também para a nação de Israel que só o Senhor era o Deus verdadeiro. Dentro dessas pragas havia a 10ª praga, que era a morte dos primogênitos. Todos os primogênitos dos homens e dos animais iriam morrer no dia em que o Senhor enviasse essa praga. Então a Páscoa ela é estabelecida pelo próprio Deus para o seu povo, porque o povo de Deus seria livre desta praga. Então em Êxodo capítulo 12, o Senhor institui, através de Moisés, dá várias orientações, eles deveriam pegar um cordeiro, juntar famílias para a Páscoa. Observe o versículo 11, 12 e 13 de Êxodo capítulo 12. Diz assim: desta maneira o comereis, se referindo ao cordeiro, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então notem que o povo de Israel, eles deveriam pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro, comer esse cordeiro, prontos. Eles deveriam estar prontos, como o texto diz, lombos cingidos, sandália nos pés, cajados na mão. Eles iam comer com certa pressa porque eles estariam fugindo, saindo ali da terra do Egito. É a Páscoa do Senhor, porque naquela noite o Senhor iria passar. E notem que aqui aparecem 2 vezes a palavra passar. No versículo 12, que está destacado aí com essa cor, um tom mais roxo, e no versículo 13, com essa cor mais vermelha. No versículo 12, nós temos esta palavra passar num sentido de ferir. O Senhor iria passar para julgar, passar para ferir. E no verso 13 é só dito: o Senhor passará por vós. Essa palavra do verso 13 é a mesma do verso 11, Páscoa. Porque a palavra Páscoa significa
passar por cima. E por que Deus iria passar por cima da casa dos filhos de Israel? Porque aqueles filhos de Israel pegariam o sangue do cordeiro, passariam nas portas. Onde eles estivessem, eles deveriam pegar o sangue e passar na porta, para que quando a praga destruidora viesse e olhasse para aquela casa, eles saberiam que ali naquela casa alguém já havia morrido. Tinha o sangue na porta, no caso o cordeiro. Porém, para com o povo do Egito, o Senhor iria passar e ferir. Aqui já não é mais Páscoa. Aqui já não é mais passar por cima. Era passar e julgar e ferir. Então, Páscoa, ela tem esses dois sentidos. Na sua origem, ali no contexto de Êxodo, ela tem um significado do juízo de Deus sobre a nação egípcia, sobre a nação incrédula, e a salvação de Deus sobre o seu povo. Mas é interessante também destacarmos que mesmo aqueles judeus que eram o povo de Deus, que não realizassem o sacrifício do cordeiro, não passassem o sangue nas portas, eles também sofreriam a praga. Os seus filhos iriam morrer, os seus animais iriam morrer. Então, nesse contexto, a Páscoa foi estabelecida e o povo de Israel deveria todos os anos celebrar a festa da Páscoa. Se tornou uma grande festa em que o povo estaria relembrando aquele episódio de Deus retirando o povo do Egito, Deus julgando os deuses egípcios e Deus, através da morte do cordeiro, do sangue colocado nas portas, estaria libertando o seu povo da praga destruidora. Essa simbologia do cordeiro, ela ficou presente em todo o Antigo Testamento. O próprio Deus instituiu que os cordeiros fossem mortos para perdoar o pecado do povo, para simbolizar o perdão das pessoas. Por exemplo, no livro de Levítico, onde nós temos várias instruções sobre os sacrifícios, diz assim, no capítulo 1, nos versículos 3 e 4. Se a tua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Então, os cordeiros eram animais em que deveriam ser levados para o sacrifício. Teriam que ser animais perfeitos, animais sem nenhuma mancha, sem nenhuma doença, sem nenhuma imperfeição no seu corpo. Os homens deveriam levar até os sacerdotes, impor a mão sobre o cordeiro, simbolizando assim a transferência da sua culpa para aquele cordeiro. E aquele cordeiro estaria morrendo em seu lugar, simbolizando assim o perdão dos pecados. Porque o pecado, ele gera morte. O pecado exige morte. Mas o cordeiro estaria substituindo ali a morte do homem por ele ter pecado. Então, em todo o contexto do Antigo Testamento, a figura do sacrifício, a figura do cordeiro e esse contexto de sacrifício prevaleceu e aconteceu em toda a história do povo de Israel. Porém, era um sacrifício temporário. Como o autor de Hebreus destaca, lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque é impossível o sangue de touros e de bode remover pecados.
Aqueles sacrifícios eram temporários, porque eles apontavam para um cordeiro. Eles apenas simbolizavam o perdão dos pecados. Eles não perdoavam, como o autor de Hebreus destaca. Por isso, mesmo dentro do contexto do Antigo Testamento, eles aguardavam esse cordeiro. Um exemplo disso é em Isaías 53. Isaías 53 fala do servo de Deus, o servo sofredor, o servo que levaria os nossos pecados sobre ele. E no versículo 7, Isaías diz assim: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E o texto continua falando ainda do servo, que o próprio Deus iria moê-lo, ele daria sua alma pelo pecado e assim resgataria muitos. Então, mesmo dentro do contexto do Antigo Testamento, eles aguardavam esse servo, esse cordeiro, que seria morto, que seria sacrificado para perdoar o pecado do povo, que levaria sobre si as iniquidades do povo, das pessoas. Então, todo esse sistema de sacrifício do Antigo Testamento apontava para esse cordeiro. E quando a gente chega no Novo Testamento, nós temos João Batista pregando a chegada do reino de Deus, pregando a mensagem de arrependimento. E quando ele avista Jesus Cristo, ele diz, em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, assim também como os seus compatriotas ali judeus, tinham em sua mente a figura do Cordeiro. E João olha para Jesus Cristo e o vê como o Cordeiro. Esse é o Cordeiro. O Cordeiro que veio para morrer e tirar o pecado do mundo. Essa era a visão de João. De Jesus Cristo como o único, como o Cordeiro prometido. Como aquele que realmente perdoaria o pecado das pessoas. Essa era a visão de João. E assim João aponta para Cristo como o Cordeiro. O autor de Hebreus, ainda no capítulo 10, no verso 12, ele diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. O autor de Hebreus vai falar da superioridade de Jesus Cristo. E aqui ele diz para nós que Jesus ofereceu um único sacrifício pelos pecados. Uma única vez. Porque Jesus Cristo é Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Páscoa para nós é relembrarmos o sacrifício que Cristo realizou ali na cruz. Como o Cordeiro de Deus. Cristo também celebrou a Páscoa com os seus apóstolos, com os seus discípulos. Morreu naquele contexto e deixa para nós essa grande lição. Jesus, o Cordeiro, que morreu em meu lugar, no seu lugar. O nosso Cordeiro Pascal, como Paulo assim vai dizer. O Cordeiro que morreu, derramou seu sangue e nos
livra da condenação eterna. O evangelista João, na sua carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lembra que no contexto lá do Êxodo, era o sangue daquele cordeiro passado na porta que livraria aquela família e aquelas famílias da praga destruidora. A praga destruidora viria para julgar os incrédulos. Todos aqueles que não acreditavam em Deus e na sua proposta de sacrifício, quando eles chegassem, mas encontrassem o sangue na porta, aquela família estaria livre dessa condenação, da destruição do seu primogênito. Isso foi a Páscoa naquela época. E para nós hoje, Cristo veio, o seu sangue derramado, como João disse, o sangue de Jesus Cristo purificando o pecado das pessoas. Jesus é esse Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro real que veio ao mundo para tirar o pecado da humanidade. Então esse é o significado da Páscoa. Essa deve ser a realidade da Páscoa para todos nós. Relembrarmos o sacrifício que Jesus Cristo fez por nós. Agora não se engane. Dentro do contexto do Êxodo, até os israelitas tinham que exercer fé em Deus. E se tivesse algum israelita que não acreditasse naquele sacrifício daquele cordeiro, naquele sangue na porta, ele não iria fazer. E infelizmente a sua família ia perecer. E hoje não é diferente. Deus um dia vai vir julgar esse mundo. Deus um dia vai vir julgar todos os deuses das nações, os falsos deuses. E somente aqueles que se apropriaram do sacrifício de Cristo, que foram purificados pelo sangue de Cristo, que colocaram fé na obra redentora de Jesus Cristo, somente esses serão salvos do juízo condenatório de Deus. Somente estes que aceitaram Jesus Cristo como o seu Cordeiro, como o seu substituto, como aquele que morreu por ele, somente estes estarão livres da condenação eterna. Páscoa simboliza tanto juízo, mas principalmente salvação para aqueles que confiam plenamente em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e que nesta Páscoa você possa entender o verdadeiro significado de ter Jesus como o seu único Cordeiro. Amém. Deus te abençoe.